Boa tarde. Bom, né? Bom a gente estar junto. Eu agradeço aí as mensagens de ontem e de hoje, também alguns telefonemas aí, por ocasião do falecimento do meu cunhado, né? A Cida seguiu para lá ontem de manhã. Ontem a gente já conversou bastante, o sepultamento foi ontem, e hoje eu conversei mais ainda com ela, e com ela e com a minha cunhada. Graças a Deus estão bem. Deus tem trabalhado de uma forma muito legal lá com a família e com os que estão por ali, né? Então, muito obrigado. Obrigado. Por falar em família, eu imagino que lá deve ter rolado algumas conversas, porque tem vários irmãos, né? Conversas, às vezes, meio parecidas com a que houve há pouco mais de um ano atrás, quando a Fer estava de férias. E então foi a Fer, a Cida e eu, e a gente convidou a Maria para ir junto. Nós fomos para Jacutinga. Jacutinga é aqui no sul de Minas, né? E é ali onde minha mãe cresceu. Minha mãe viveu lá desde nenezinha até casar. E lá ela tem uma amiga muito chegada, mais chegada que irmã dela, né? A Lazinha, que é membro da Igreja Presbiteriana Independente lá. E um dos motivos de irmos para Jacutinga era ver a Lazinha. A gente foi lá, viu a Lazinha, mas chegou na casa da Lazinha, a Lazinha nos recebeu na sala dela e falou alguma coisa meio engraçada, tal, eu ri. Quando eu dei a risada, ela falou, cara, lembra o seu pai essa sua risada? Eu falei, que bom, né? Obrigado. Daí a gente conversou mais um pouquinho, ela falou assim para a Fer, nossa, menina, você lembra sua avó? E é assim mesmo, né? Tem algumas coisas em nós que lembram os nossos pais, né? Os nossos pais, nossos avós. Isso é meio tranquilo, né? Algumas coisas até a gente não gostaria, né? Há outras coisas que tem que a gente gosta, né? Mas fazer o quê? É herança. É herança e lembra, né? E o texto de hoje trabalha com uma filiação maior do que essa. A nossa filiação com Deus, que é Efésios capítulo 5, versículo 1, que alguns que ainda ficaram no finzinho da escola dominical, quando a gente estava falando tchau, foram desafiados a decorar. Então, eu gostaria só de saber se alguém decorou o texto de Efésios 5, versículo 1. De Deus, isso. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É isso aí. Legal, essa aluna exemplar. Maravilha, puxou sua mãe. Ficou até o final. Esse é o segredo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É uma mensagem de Paulo para todos nós cristãos, todos nós que reconhecemos que somos filhos de Deus. É uma ordem. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. E você vai pensar assim, poxa, mas Paulo não podia ter inventado essa ordem, é muito pesada essa ordem. Bom, primeiro, ele não inventou, porque ele estava inspirado por Deus, ele escreveu uma palavra de Deus para nós. Segundo, também não é uma invenção, porque isso está no coração de Deus desde a eternidade. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, Deus vai criar o ser humano, ele pensa assim, bom, façamos o ser humano a nossa semelhança. E Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, já estava no projeto divino, quando criar o ser humano, fazê-lo à sua imagem e semelhança. O que acontece, você e eu sabemos, é que com Gênesis 3, na desobediência do ser humano, essa imagem fica distorcida. Há sinais em você e em mim que mostram para as outras pessoas que Deus existe e as qualidades de Deus, algumas características divinas. Em você e em mim há características disso, porque nós somos seres humanos. Mas por causa do pecado de Gênesis 3, que vem nas gerações, e chega em nós também, há sinais em nós que não parece que Deus está por aí, né? Às vezes você e eu pensamos e fazemos e falamos algumas coisas, agimos de determinadas maneiras que o pessoal fica pensando assim, cadê Deus na vida dessa pessoa? Às vezes até pode pensar, eu acho que Deus não existe, porque eu estou vendo esse ser humano aqui, é impossível existir um Deus se existe uma pessoa dessa forma. Por isso que é importante a mensagem do apóstolo Paulo para nós hoje, porque é um projeto divino que nós sejamos imitadores de Deus como filhos e filhas amados. E você vai dizer, poxa, mas cara, não é tão fácil assim. Bom, Deus sabe disso.
E por isso que ele deu a lei. Por isso que ele traz os 10 mandamentos, as orientações através de Moisés, porque sempre que as pessoas seguirem aquela vontade de Deus, essa vontade de Deus, a imagem de Deus estará sendo vista. Por isso que Jesus Cristo diz, olha, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E explica vários princípios da lei no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, e vai para o final do sermão dizendo que nós temos que, no meio do sermão, que nós temos que ser imitadores de Deus também. Ele coloca lá, ó, sejam vocês perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. É simples, está vendo? Basta ser perfeito, basta ser a imitação de Deus, não uma cópia barata, né? Mas mostrar que nós somos filhos e filhas de Deus através dos nossos atos, através das nossas palavras, através do nosso relacionamento, através da forma que nós colocamos diante da sociedade os nossos bens, os nossos talentos, as nossas capacidades, o jeito que a gente vive. Mostrar que nós somos filhos e filhas de Deus. E você diz, não, mas até aí não é tão difícil assim, porque algumas coisas eu faço. Mas eu sei que você não faz tudo. Nem em todas as áreas da sua vida você é perfeito. Nem em todas as áreas da sua vida você é uma imitação de Deus. Porque eu também não sou em todas as áreas da minha vida. Por isso o mandamento tem que ser lembrado e repetido. E especialmente lido dentro da carta aos Efésios, onde ele está. Porque senão você e eu vamos tentar ser perfeitos, tentar ser certinhos, não vamos conseguir. Então a gente ou cai fora da comunidade de fé, ou a gente passa a usar máscara, não essa aqui, né? A gente inventa um jeito de mostrar para os outros que a gente é bonitinho, mas lá dentro a gente sabe que a gente não é. São saídas, quando a gente não lê a carta aos Efésios. Porque veja que o mandamento, sejam imitadores de Deus como filhos amados, ele vem logo depois de uma palavra. Na minha tradução, o texto começa com a palavra portanto. Portanto, sejam imitadores de Deus. Se tem o portanto, eu tenho que ler o que vem antes. E a gente pode ver o que vem antes, colocando alguns contrastes. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube, mas trabalhe e ajude os outros com aquilo que você consegue. As suas palavras não sejam palavras duras, não sejam palavras que tragam destruição, não sejam palavras de ódio, não sejam palavras de divisão, mas sejam palavras que só tragam edificação. É coisa bonita, né? Longe de vós toda ira, maldade, maledicência, né? Mas sejam ricos em benignidade, em bondade, e vai mostrando alguns contrastes. Mas isso a gente já sabe. Eu convido vocês para irem mais para trás, porque um pouquinho mais para trás, ainda no capítulo 4, ali por volta do versículo 17, ele vai falar que nós não podemos viver, não podemos andar como aqueles que não conhecem a Deus. Se a gente voltar um pouquinho mais para o capítulo 4, versículo 1, nós vamos ver uma palavra parecida com essa, que é sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ele vai falar, andem, vivam de maneira digna da vocação para a qual vocês foram chamados, com toda mansidão, humildade e longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E vai seguindo aquele texto famoso de Efésios 4. Mas não basta aí, a gente tinha que voltar um pouco mais. Voltar um pouco mais, porque a gente daí descobre a possibilidade de termos condições de melhorar a nossa vida e melhorar a nossa imitação de Deus, a cópia de Deus na nossa vida como filhos e filhas. Quando a gente chega no capítulo 1 e encontra ali que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Antes de tudo acontecer, antes dele começar a criação, ele falou assim, eu quero essa turma. Ele escolheu você e me escolheu para sermos legais. Se ele escolheu, vai dar certo. Isso é importante a gente lembrar. Se ele escolheu, vai dar certo. Não, mas eu já tentei, cara, não está dando muito certo. Mas pode ser que você esteja tentando de uma forma errada. Vamos continuar lendo Efésios. Porque Deus sabia que você e eu não íamos acertar, e ele diz assim, o Pai escolheu a gente antes da fundação do mundo, e sabendo dos nossos pecados, ele deu Jesus Cristo que morre pelos nossos pecados, para que fôssemos limpos, e quando ele olhasse para nós, falou, esse cara é legal, essa menina é jóia, essa senhora é muito jóia.
Mais do que isso, o Espírito Santo vem para morar conosco, para estar em nós e trabalhar na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo não para na descrição desse momento da ação de Deus na nossa vida e algumas verdades que podem ajudar você e me ajudar a sermos imagem de Deus como filhos amados, ou imitadores de Deus como filhos amados. Ele segue fazendo uma oração. E nessa oração do final do capítulo 1, ele trabalha uma ideia muito importante para nós, que é tão importante que a cada ano a Igreja de Jesus Cristo celebra com alegria. Às vezes se esquece de celebrar, mas é bom lembrar, né? Porque a coisa é importante, a gente tem que lembrar. E a data foi essa semana. Nessa semana, um importantíssimo fato na história da humanidade aconteceu, e para nós a gente celebra com muita alegria. Qual é o fato? A ascensão de Jesus Cristo. 13 de maio, no Brasil se celebra a libertação dos escravos. Ótima, excelente data para nós. Porém, mais importante que a libertação dos escravos é a ascensão de Jesus Cristo, que esse ano caiu no dia 13 de maio. É uma festa móvel, uma data móvel, cada ano cai num dia. Esse ano caiu no dia 13 de maio. Muito significativo, inclusive, porque 13 de maio, porque a ascensão de Jesus Cristo, segundo Efésios, capítulo 4, versículo 7 em diante, vai dizer que Jesus Cristo veio, esteve entre nós na terra e subiu aos céus, depois que morreu e ressuscitou, e quando ele sobe aos céus, ele leva cativo o cativeiro. É uma libertação mais do que uma libertação de escravidão de uma pessoa para outra pessoa, mas é a nossa escravidão para o pecado, que é super grave, que nos afasta de Deus, que nos tira a possibilidade de viver de uma forma que agrade ao Senhor, que impede da gente ser imitador de Deus como filho amado. Jesus Cristo, quando sobe aos céus, leva cativo o cativeiro. E é tão importante a ascensão para nós sermos imitadores de Deus, que o apóstolo Paulo escreve no final do capítulo 1, que ele orava para que os irmãos de Éfeso tivessem noção, compreendessem, conhecessem o poder de Deus. O poder de Deus que ele usou para ressuscitar Jesus e levá-lo para os céus. Por que é tão importante conhecer esse poder? Porque ele diz que esse poder está à nossa disposição para nos transformar em imagem de Deus como filhos amados. Esse poder age na nossa vida. Esse poder age na sua vida, esse poder age na minha vida. Por isso, o ser imitador de Deus não é uma tarefa que você e eu fazemos tentando fazer sozinhos. É impossível. Não é humano. Nós precisamos da ação de Deus. E, para isso, Ele nos escolheu, deu o seu Filho, deu o Espírito Santo, e, através do poder que Ele agiu na ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, Ele pode transformar a sua vida e a minha vida. Até aqueles detalhezinhos que a gente gosta de esconder, e algumas coisas que parece que a gente recebeu de herança, né? E que a gente não gostaria de ter recebido, né? Essa herança, poxa vida, meu pai fazia isso, eu também faço, minha mãe fazia, eu também faço, eu não queria ser assim, mas não é tanto porque eles eram assim que você é assim. Você é assim, e eu sou do jeito que eu sou, porque a gente é gente, porque a gente é pecador, e porque a gente precisa da graça de Deus. Por isso é importante reconhecer que Jesus é Senhor e pedir para Deus que o poder que Ele usou para ressuscitar Jesus continue a agir na nossa vida para transformar a gente. Para a nossa imitação de Deus estar cada vez melhor. Para a gente estar cada vez mais parecido com o Pai que nos escolheu em Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Deus é tão legal que Ele não só dá esse poder, usa esse poder para nos transformar, mas Ele usa também uma comunidade para nos transformar. É o que Paulo fala aos Efésios. Porque ele diz aos Efésios que quando ele está agindo com esse poder, ele age com esse poder para criar uma nova comunidade, um novo povo, o povo de Deus. Esse que a gente cantou, a continuação do Israel do Antigo Testamento como povo escolhido de Deus, libertado por Deus, somos nós, a Igreja de Jesus Cristo. E ele coloca no capítulo 2, vai trabalhar um pouco no 3, desenvolve no 4, fala bastante no 5, que através dessa comunidade nós suportamos uns aos outros, nós
preservamos a unidade uns com os outros, nós amamos uns aos outros, nós perdoamos uns aos outros, quando a gente vai vivendo nessa comunidade de fé, a imagem de Deus vai sendo aperfeiçoada em nós. Termina a carta lá na famosa armadura de Deus, quando ele fala de orar uns pelos outros. E como que eu vou estar orando por você se eu não conheço você, se eu não sei das suas lutas? Como você vai orar por mim se você não caminha comigo, se não conhece as minhas lutas? A vivência numa comunidade de fé, a frequência de uma comunidade de fé, o estar sempre próximo, compartilhando vida, compartilhando lutas, compartilhando necessidades, compartilhando alegrias, faz com que nós sejamos transformados dia a dia à imagem de Deus. Mais ainda, importante de estar na comunidade de fé para essa transformação, conforme Paulo, em Efésios capítulo 4, versículos 11 em diante, ele nos dá pessoas que ensinam a palavra para a nossa vida ser aperfeiçoada. Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ele deu, versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, pessoas que ministram a palavra. Então, o mandamento não é uma invenção paulina, é o projeto de Deus lá da criação. É impossível ser obedecido se eu tentar obedecê-lo com as minhas forças. Mais impossível ainda se, quando eu estiver tentando fazer com as minhas forças, eu escondo dos outros os meus problemas e as minhas lutas, e me escondo dos outros não participando de comunidade. E não me abro para os líderes da comunidade para trabalharem na minha vida. Porque esse foi o processo escolhido por Deus para que a imagem dele fosse sendo formada e aperfeiçoada na nossa vida. Com a pandemia, fica mais desafiador ainda para nós. Você sabe, a gente tem que estar longe, a gente não pode estar muito tempo perto, a gente tem que cuidar com visitação, a gente tem que cuidar com um monte de coisa. A gente tenta, através de grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, mensagens gravadas, a gente tenta de várias formas. Temos o projeto Rede do Ministério de Missões, aprovado aí pelo Conselho, então pessoas estão ligando para outros dentro da igreja, incentivando, perguntando sobre se tem necessidade de oração. Através disso, todas as pessoas da igreja estão sendo contatadas para, olha, como que você está? Você quer que eu ore por você? Tem alguma coisa aí por aí? De alguma forma, alguém está sendo contatado. Porém, ainda é um passo. É uma tentativa nossa nesse período de pandemia. Essas fotos nos lembram que nós estávamos numa fase como igreja, imagem de Deus no bairro, igreja, imagem de Deus uns para os outros, num momento muito importante da nossa caminhada, quando chega a pandemia. E com a chegada da pandemia, a gente fica abalado, é óbvio, porque agora a gente tem que descobrir novas formas, porque a ideia era, não, a gente espera um pouquinho, quando voltar ao normal, a gente pega junto. Mas esse normal está demorando. E a gente precisa pegar junto o quanto antes, porque se eu fico distante de vocês, a imagem de Deus vai sendo corrompida na minha vida. Eu não vou ficar muito parecido com Deus, não. Se eu fico longe dos irmãos e das irmãs, isso atrapalha. Eu posso orar todo dia, ler a Bíblia, ai, que maravilha e tal, mas não é a única forma, e não é a forma revelada nas Escrituras completa de Deus. Ele tem o corpo dele, o povo, ele tem os líderes dele. O meu distanciamento do povo e dos líderes estraga a imagem de Deus na minha vida. Então, a ordem é, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É possível? É possível. Jesus Cristo subiu aos céus, ascensão, glória a Deus por isso. Ele está lá intercedendo por nós. Ele deu o Espírito Santo, que mexe na nossa vida, que cria comunidade, que levanta líderes, para que a imagem de Deus seja formada na sua e na minha vida. Como a gente vai fazer isso com maior dinamismo num período de pandemia? Fica aí um desafio para a gente imaginar. A gente já tem projeto Rede, a gente está gravando a mensagem, solta para mais pessoas, você pode compartilhar o link com outros, você tem grupos de oração, você tem grupos de amizade que pode trocar mensagens, você tem os pastores e os presbíteros com quem você pode se abrir, procurar, conversar. Olha, precisava de um conselho, precisava de uma ajuda, precisava de uma oração. Eu estou tentando, estou vendo que a minha vida aqui, a imagem de Deus na minha vida não está aquela coisa toda.
Por favor, o Cá falou que está na Bíblia que vocês têm que me ajudar. Então, vem com a gente está aí também para trabalhar com você e com a gente, para a imagem de Deus, e sendo visto cada vez mais em nós, para no dia que você estiver batendo papo com o seu amigo, lá no serviço, ou com o vizinho, ou numa reunião de família, alguém olha para você e fala assim, nossa, você está cada vez mais parecido com Jesus, hein? Porque nós somos filhos de Deus como imitadores de Deus como filhos amados. E como é isso? Versículo seguinte, nós estaremos andando em amor como Cristo amou. Nós estaremos vivendo como Cristo viveu. Ele é o filhão, né? O Filho eterno de Deus. Então, andar como imitadores de Deus, o versículo 2 explica como é. Já trabalhou um pouco antes, mas o 2 está dizendo para nós, olha, ser imitador de Deus é viver amando como Jesus amou. É sendo luz como Jesus foi, versículo 8. É tendo a sabedoria como Jesus Cristo foi sábio, versículo de número 15. É vivendo para os seus semelhantes, como Jesus viveu. Daí os relacionamentos lá do 5:22 até o 6:9. Vai ter luta? Vai. Armadura de Deus, oração um pelos outros. Que o Senhor nos ajude, para que, quando alguém bater um papo com você daqui uma semana, amanhã, quem sabe daqui um mês, vai falar, nossa, você está cada vez mais parecido com Jesus, que legal. E somos imitadores de Deus como filhos amados.